Fala galera, vamos acompanhar a coletiva do Fernando Diniz, vamos ver quais as desculpas dele sobre essa derrota da seleção brasileira, na minha opinião, vexame. A seleção brasileira não competiu dentro de campo, né? Sem volume de jogo, muito mal posicionado, a equipe perdida dentro de campo. Isso daí é fruto das modificações que ele está fazendo, né? Agora vamos ver que nos próximos jogos aí teremos alguma modificação e vou falar a real aqui. Se a seleção brasileira não vencer os dois próximos jogos das eliminatórias do mundo, pode apostar que em janeiro teremos outro treinador na seleção brasileira, galera. Vamos acompanhar a coletiva do Fernando Diniz. A gente tem uma certa tendência a fazer análises mais simples para problemas mais complexos. Se tivesse razão no que você está falando, com o Neymar a gente teria tido muita profundidade, muita chance criada, e não foi o que aconteceu. No segundo tempo a gente foi até levemente melhor do que foi o primeiro tempo. O time como um todo hoje não foi bem na parte da criação. O jogo foi muito amarrado, muito estudado, faltou articulação, mas não por conta de um jogador ou de outro jogador, faltou articulação porque o time não soube construir, e nesse sentido o principal responsável sou eu mesmo. Não é porque faltou um jogador ou outro, porque o Neymar saiu, faltava 4, 5 minutos para terminar o primeiro tempo e a gente em nenhum momento teve articulação, como você mesmo disse. E repito, no segundo tempo teve até um pouquinho mais de articulação, a gente conseguiu chegar pelos lados, a gente nem conseguiu finalizar no primeiro tempo. Então o time não teve bem na parte de criação. O time do Uruguai também pouco criou. Foi um jogo muito amarrado. Eles deram um chute no gol no primeiro tempo e a gente não deu nenhum. No segundo tempo, acho que eles deram 4 e a gente deu 3. E tomamos 2 gols de falhas que a gente não pode cometer. 2 gols de arremesso lateral no nosso campo, com o time todo lá. Então essa é a análise do jogo. Não foi um bom jogo do Brasil e o responsável maior por isso sou eu mesmo, não é um jogador ou outro. Oi, Diniz, aqui na sua frente, Marcelo Marinho da Litoral News. A gente sabe que seu contrato com a CBF, a princípio, é de 1 ano. Em tese, isso engloba um período que eu acredito de 8 jogos, né? Data FIFA próxima de novembro e a data FIFA de março, com os amistosos lá na Europa. Dentro desse diagnóstico, o quanto você acha que você vai conseguir implementar as suas ideias de futebol com a seleção brasileira e o quanto também você está sendo maleável? Eu gostaria de entender isso. O quanto você está sendo maleável para implementar as suas ideias e o quanto você acha que é possível, num curto período de tempo, que a gente ainda tem uma incerteza de qual será o futuro da seleção num trabalho que a gente sabe que muitas vezes exige tempo, apesar de você sempre dizer, né, que a gente tem a melhor matéria-prima à disposição. De fato, tem a melhor matéria-prima à disposição. Eu acho que teve as ideias, hoje elas não é que as ideias não aconteceram, a gente não teve a agressividade necessária no primeiro tempo. A gente teve um domínio uruguai, ele tentou marcar num bloco médio-alto e tirar a nossa posse. A gente teve uma posse, teve o controle do jogo, que era uma coisa importante. A gente estava controlando o Uruguai, mas sem ter profundidade. A gente faltou arriscar mais, ser mais incisivo, ser mais agressivo, principalmente na primeira fase da construção com os zagueiros para empurrar o time do Uruguai mais para trás. E a gente teria tido mais sucesso. No segundo tempo a gente melhorou um pouquinho nisso. Mas as ideias, a marcação, enquanto a partir da marcação, ela foi boa. A marcação em linha alta, de linha média, a gente não ofereceu quase nada para o Uruguai, que também é um bom time. Então a gente tinha que saber ser mais agressivo no primeiro tempo, ter mais contundência, variar um pouco mais o jogo curto e o jogo longo. Então essas coisas, essa sensibilidade, a gente vai adquirindo com o tempo e com o trabalho. E com as características dos jogos que vão acontecendo. O adversário hoje exigia mais da gente do que a gente produziu. Mas eu não acho que as ideias não estão sendo implementadas, elas vão crescendo com o tempo. E nenhum trabalho, que eu fiz na minha vida inteira, ele ocorre de uma forma linear. Ele vai subindo assim e vai até o topo. E esses são momentos importantes para a gente aprender e melhorar. Para a próxima ocasião que a gente tiver, a gente ter um time mais acertado e num outro jogo que a gente encarar com condições semelhantes, a gente saiba melhor o que fazer. Então não tem impacto o fato do contrato de 1 ano com a maneira como você vai implementando as suas ideias, isso não está interferindo. Não, absolutamente. Não tem nada a ver. Se fosse para fazer alguma coisa desse tipo, eu nem teria aceitado o cargo.
Tem absolutamente nada a ver. Eu estou tentando, os jogadores treinaram muito melhor do que conseguiram jogar hoje. Mas é uma coisa natural que acontece, e repito, quando acontece um jogo como o de hoje, que teve uma falha grande na criação, o principal responsável é o treinador, não é ficar culpando o A ou B, que faltou articulação. Faltou a gente, daquilo que a gente treinou, que a gente tinha como ideia, ter mais agressividade, mais criatividade para poder fazer um jogo melhor do que foi feito. Ô, Fernando, boa noite. Aqui, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Aqui. Fala, Eric. Tudo bem? Ô, Fernando, é lógico que a médio e longo prazos, essa derrota acaba sendo diluída, é uma competição muito longa, enfim, certamente não vai afetar na classificação do Brasil para a Copa do Mundo. Mas a curto prazo, ela tem algum tipo de impacto que mereça uma atenção especial sua? O impacto que ela tem é o que já está provocando desde já. Eu sou uma pessoa que vive o futebol 24 horas por dia e vou estudar o jogo com profundidade para a gente melhorar. E tem coisas que são mais fáceis da gente enxergar, que eu já vi durante o próprio jogo, e outras coisas que a gente vai analisar, a gente vai fazer. Não tem nada assim que achar que tem uma coisa assim extremamente negativa, agressiva. Isso faz parte do processo. É uma coisa que a gente não quer que aconteça. Fizemos uma partida ruim, mas é assim que a gente melhora. E nessas horas, acredito que os bons times e as boas pessoas acabam melhorando mais quando a gente está um pouquinho na descida. Então a gente desceu hoje, obviamente, mas a gente tem que saber sofrer e saber melhorar nesses momentos. Diniz, boa noite. Muito bem, então assim, humilde nas palavras, né? O Fernando Diniz admitiu que faltou criatividade. Faltou, né, galera? Faltou criatividade da seleção brasileira, muita coisa, né? Não foi pouca, não, foi muita coisa. Na minha opinião, a seleção brasileira poderia ter entregue mais nesse jogo, né? Muito pouco, uma seleção. Eu entendo que é início de trabalho do Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz ele tem que dar um passinho atrás e entender que é a seleção brasileira não é clube. Entendeu? Então ele não pode ficar fazendo tantas modificações, querendo ficar improvisando tanto. Entendeu? Eu entendo que ele quer implementar uma forma da seleção brasileira jogar, mas tem que entender que o jogador, quando ele vem no clube, ele joga assim o ano todo. O jogador ele não vai chegar em um dia, ele vai jogar do jeito que o treinador quer. Não é mais fácil você pegar o cara dentro da posição que ele joga, implementar seu trabalho, do que você modificar tudo, desmontar tudo? Na minha opinião, ele está desmontando um trabalho de 6 anos, que foi ruim, entre aspas, né? Porque você bota ruim em resultado de Copa. E eliminatórias a seleção ia muito bem, dominava, mas na Copa do Mundo não conseguiu fazer uma excelente Copa. Complicada a situação do Fernando Diniz, ele tem que parar um pouco para pensar e tentar erguer a seleção brasileira. Eu acho que ele tem que dar uma oportunidade a outros jogadores que estão bem no momento no ataque da seleção, tentar dar um gás diferente, tá faltando isso, e organizar esse meio-campo. O meio-campo da seleção brasileira tá muito bagunçado. Muito bagunçado. O Rodrigo parece que não sabe o que tem que fazer dentro de campo. Vinícius Júnior travado em marcações. Não parece mesmo o Vinícius Júnior do Real Madrid, né? Sofrendo muito nas marcações. A situação tá complicada, galera. Tá complicada aí porque, né, é muito pouca evolução aí no trabalho da seleção brasileira. É muito cedo ainda, é início do Diniz, são 4 jogos, né? Então vamos ter paciência, né? E vamos aguardar aí o Fernando Diniz tentar implementar o trabalho dele. Mas é um trabalho um pouco, né, pessimista, né? Ainda mais que você pega um cara que tem que dividir clube e seleção, a situação tá pegando e vamos torcer que a nossa seleção volte a apresentar um bom futebol, né? E que a seleção se renove de verdade, né? Eu esperava que com o Fernando Diniz a seleção se renovaria, traria outros jogadores mais jovens para poder tentar trabalhar até a Copa do Mundo, né? Não esses caras que já estão calejados. Porque não deu oportunidade ao André, cara? Não deu, ele não dá oportunidade ao cara. O Casemiro errando tudo no jogo, entendeu? Errando tudo. Ele tá mal no clube, tá mal na seleção. E pro próximo ciclo aí, eu não sei se o Casemiro é o cara pra seleção, não. Essa é a verdade. Vamos torcer que até lá surja novos jogadores, surja um lateral direito também. É a altura da seleção brasileira. A seleção não fica pendurada esse Danilo aí, porque não dá. Não dá, né? Na esquerda temos aí o Arana, que na minha opinião é um bom lateral, né? Um cara jovem ainda, né? Mas tá complicado, galera. A seleção brasileira aí tá complicada, a safra tá ruim.
né? E agora é torcer pro Fernando Diniz tentar dar a volta por cima e tentar fazer a seleção brasileira retornar ao caminho das vitórias e o caminho também de um bom futebol que nós esperamos, né? Todos nós torcedores aí gostamos de ver a seleção jogando e jogando bem.